Esportiva Luizinho Lopes, a primeira pergunta do Baronil. Boa noite, Luizinho. Mesmo jogando fora de casa, por que o Vila não foi implacável na partida de hoje contra o Volta Redonda? Como foi contra o CRB? Bom, boa noite. Realmente, até o momento do gol do Volta Redonda, eu acho que era um jogo equilibrado, né? Nós tínhamos até a bola em muitos momentos da partida, porém a gente não estava sendo muito agressivo no último terço do campo, né? E aí depois que nós tomamos o gol, até o final do primeiro tempo, a nossa equipe oscilou muito, né? No segundo tempo nós fizemos duas mexidas, né? Criamos algumas alternativas diferentes durante todo o segundo tempo. Acho que nós tivemos bons lampejos, né? Conseguimos fazer o gol, mas infelizmente foi um dia que nós tivemos muito irregular durante toda a partida e culminou com resultado adverso. Agora a pergunta do Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Luizinho. No primeiro tempo, ao qual o Volta Redonda abriu o placar, a impressão que ficou foi de uma marcação muito recuada por parte do Vila. Foi uma estratégia sua para encarar o adversário que acabou não dando certo? Bom, na verdade, a estratégia era alternar o bloco. No tiro de meta, a gente marcar alto, né? Um bloco médio, no passe para trás deles, a gente subia a nossa pressão. Porém, a nossa equipe é uma equipe que compacta bem, né? Que se defende bem, e era uma estratégia também explorar as transições. Não era uma ideia, né, fixa de estar o tempo todo baixo, né? De alternar bloco. Em alguns momentos, o Volta Redonda conseguiu nos baixar. Agora a pergunta do Renato Sobrinho. Por que a troca do Alisson e não do João Vieira, considerando a estatura, que é mais alto do atleta, e o Vila abusou de alçar bolas na área do adversário? Bom, na verdade, uma variação ali, os dois atletas poderiam continuar na partida, nós optamos pelo João. Com relação ao jogo aéreo, né, no final da partida ali, a gente buscando ali o gol de igualdade, né, a gente deu mais amplitude, preencheu a área com mais gente, né, e nós tínhamos que forçar também essa área para que a gente pudesse, né, ter a oportunidade de fazer gol. Fizemos um, né, poderíamos ali com um pouquinho mais de capricho, né, criar uma outra situação de gol, mas infelizmente, né, as coisas não fluíram como nós esperávamos. Agora a pergunta do Luiz, do Popular. Como você avalia o primeiro turno do Vila na Série B? Você entende que o time deu mais sinais de força ou de inconsistência na briga pelo acesso? Bom, na verdade, a equipe ela vinha numa crescente boa, considerável, né, tanto de performance, desempenho e principalmente de resultado, né? Hoje nós oscilamos mais, porém, recuperar esse grupo, né, fazer um bom retorno para casa, sentir, né, a adversidade de hoje, para que a gente possa retomar, redobrar o nível de atenção, até porque o nosso próximo adversário é um adversário duríssimo, né, e a gente precisa voltar a vencer já na próxima rodada. Olha a pergunta do Alexandre da Record. Boa noite, Luizinho. Como você avalia esse jogo para a sequência do campeonato e o que melhorar para os próximos? Bom, a Série B assim, é um perde e ganha constante, nós vimos as 5 rodadas sem perder, né? Infelizmente hoje, fora de casa, que é sempre muito difícil jogar na Série B, nós não conseguimos resultado que nos interessava, né? Que seria obviamente uma vitória para a gente cravar ali um G4, né? Porém tem muita competição pela frente ainda, tem todo um turno, né? E nós vamos trabalhar duro aí para que a gente possa continuar próximo do G4. Agora a pergunta do Gerliet do Futebol 62. Você começou o jogo com um Todinho centralizado, depois colocou o André Luiz na posição. O Poveda, que é centroavante de ofício, vai apenas o terceiro a ocupar essa posição no jogo. Por que dessas escolhas? Bom, na verdade, o André, nós poderemos considerar que ele também vai jogar naturalmente ali como um 9, né? Um 9 que flutua, um 9 de velocidade, um 9 com uma característica diferente, assim como o Todinho também. E ainda temos o Poveda e o Bruno, né? São opções, características, nós entendíamos que o André ia movimentar bastante ali por dentro, ia ser um jogador agressivo, atacar espaços, né? Eu acho que ele entrou bem na partida, depois nós optamos pela entrada do Poveda e inclusive fez o gol, né? São estratégias, jogadores com características diferentes que nós temos para utilizar no elenco. Agora, a penúltima pergunta do Igor Santiago. Luizinho, hoje o Vila mostrou o controle do jogo em praticamente todo o primeiro tempo, mas não criou nada. Qual o motivo dessa falta de criatividade? Bom, como eu falei, em alguns momentos nós tínhamos a bola, tínhamos a posse, mas nós não fomos agressivos, não conseguíamos terminar as jogadas, então uma posse, né, que não se tornou assim, um desconforto, sobretudo na área de defesa do adversário, né? Realmente foi isso que faltou no primeiro tempo, nós cobramos, melhorou no segundo tempo, mas nós não conseguimos igualar o placar ou virar. Agora a última pergunta do Miller, do Apito Esportivo. Luizinho, pelo que você viu até esse momento, se o Vila pensa em buscar um acesso, tem que chegar reforços? Olha, nós temos um grupo competitivo, né? O foco agora é recuperar essa turma aí para que a gente possa se reerguer, né, e vencer um grande adversário dentro de casa, né? Nós temos um grupo que nos dá uma condição de fazer um bom trabalho
E essas questões aí fica com a diretoria, é uma situação de rotina da Série B, essas questões de janelas. O meu foco é preparar os atletas que eu tenho em mão, né? E eu acredito que nós temos um bom grupo para a gente competir bem.